Doar leite materno pode transformar a vida de recém-nascidos prematuros e bebês internados que não se alimentam direto no seio da mãe. Por isso, se você pode, faça a sua doação. Esses bebês esperam por você. Qualquer quantidade doada pode salvar vidas. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Entrevista. Muito boa noite, meu nome é Lucas Dias, hoje é 31 de maio de 2019 e ao vivo, direto da Rádio Unaerp. Comigo na mesa estão Igor Abreu, Marina Bonella e Luiz Henrique, boa noite. Boa noite, gente, vamos dar início a essa entrevista com esse grande profissional que é o Wilson. Boa noite, meu nome é Marina. Boa noite a todos aí, vamos com esse programa maravilhoso com um grande convidado hoje. Nesta noite de terça-feira, ou de sexta-feira, nós recebemos o jornalista e radialista, o Wilson Rocha. Muito prazer, muito obrigado pela presença, Wilson. Bom, galera, um grande abraço para vocês. É muito legal estar com vocês aqui. Primeiro que esse local que a gente está falando, para mim, é bastante emblemático, né? Foi aqui que, sob a direção do professor Gil Santiago, a gente iniciou um projeto de esporte extremamente arrojado, que foi o projeto Eldorado, Estadão e ESPN, e que entrou para a história porque a gente assumiu uma emissora que estava parada, né, há algum tempo, se não parada, estava na mão de projetos cristãos, e a gente em um ano levou uma emissora para primeiro lugar de audiência, primeiro porque agregava uma grande marca, e segundo porque era uma equipe de esportes fantástica. Então esse lugar eu gosto muito da Unaerp. Eu estou retornando aonde eu comecei, foi o meu primeiro emprego no esporte. Foi na extinta Rádio Renascença, que era dentro da Unaerp. Era o sistema RC de rádio, que era Renascença e Cultura. E meu primeiro registro como profissional de esportes foi aqui na Unaerp. Depois eu voltei para fazer Eldorado, Estadão e ESPN. E tenho um filho de 18 anos, que é o Bruno Rocha, que com essa idade já está cursando o 2º ano de nutrição aqui na Unaerp. Então eu tenho uma profunda ligação com a Universidade de Ribeirão Preto. Tenho o prazer de conhecer a dona Elmara Bonini e suas filhas. E é muito legal estar de volta aqui. É um lugar que para mim então é emblemático. E bem à vontade para poder responder para vocês o que vocês quiserem nessa noite de hoje, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Encorpa essa voz aí, velho. Fala aí, encorpa aí. Tem voz bonita, solta a voz. Boa noite, Wilson. Quero que você comece falando, dentre os veículos que você começou o trabalho, com qual você mais se identificou? Caramba, bicho. Bom, eu tenho uma ligação muito forte com a Rádio 79, que foi por onde eu fiquei muitos anos. E lá, como repórter, eu ganhei 20 prêmios, né? Alguns prêmios muito importantes. Eu tenho 6 prêmios da cidade de Franca, tenho 2 prêmios em Serrana, 2 em Jabuticabal, um da extinta Rádio Progresso de São Carlos, que era uma emissora que premiava tipo Oscar Ulisses na época, Oswaldo Pascoal, que está na Fox, e uma grande maioria em Ribeirão Preto, né? Eu fiquei por 11 anos consecutivos ganhando o prêmio de melhor repórter. Então, assim, eu tenho uma grande identificação com a Rádio 79, porque foi o período onde eu comecei, né? Mas tenho um carinho por todas as emissoras, eu passei por todas. Passei fazendo um rápido histórico, né? Eu trabalhei em todas as emissoras de Rádio Ribeirão Preto. Na Globo CBN, que não pertencia à PTV, pertencia ao Grupo Coque na época. A Globo era nos 550 kHz, a CBN era 96.7. Eu trabalhei na 79, onde foi o meu grande boom como profissional. Eu trabalhei na CMN, que é uma rádio que ainda tem, que tinha uma ligação forte com o Grupo Unaerp. Depois eu trabalhei na Clube,
na Cultura, né, que é 1270. São essas as emissoras que eu acabei passando no rádio. Todas as emissoras. E a Diário FM, que foi... Ô Gil, eu nem te conto, cara. Uma revelação. Tô falando o Gil. O Celso Luiz, que era diretor da Diário, me revelou 20 anos depois que o Arnaldo Sacomani veio para me contratar, para me levar para São Paulo, mas a Diário falou que, olha, uma revelação para mim histórica, porque o Arnaldo Sacomani era uma coisa... O chefe não autorizou. Cara, aí o Celso Luiz, tava andando, nós estávamos tomando todas, ele falou, cara, eu não te liberei porque o Arnaldo Sacomani queria te levar para São Paulo. Arnaldo Sacomani era o cara que mais manjava de FM na época, né? E eu comecei na Diário, também num projeto muito legal que tinha o Gil. Eu fiquei 2 semanas como folguista na madrugada e gostaram do meu trabalho. Eu fui das 6 às 10 da manhã na Diário, depois das 10 às 2 vinha o Celso e a Mara, que foi o primeiro casal que apresentou FM na época. Depois das 2 às 6, o Gil Santiago. E à noite era o Carlinhos, né, Gil? Que era de Franca. Que foi um momento da Diário maravilhoso, assim, que a gente realmente encostou e incomodou algumas lideranças e gigantes da rádio. Então foi a Diário. O meu primeiro registro, na verdade, é Diário. Mas eu fui mandado embora porque eu menti. Mas eu menti e fiz a melhor opção. Eu tinha dito lá na rádio que tinha ficado doente e fui fazer Botafogo e Maringá. Porque eu trabalhava na CMN e não foi uma demissão por justa causa, mas foi uma demissão. Eu acho que a rádio acertou. Eu acho que assim, a rádio acertou em ter me mandado embora e eu acertei na escolha de ter ido para o esporte e não ter ficado no FM. Mas eu nunca contei isso para ninguém, cara. Então não se arrepende? Não, de jeito nenhum. Arnaldo Sacomani, que é conhecido nacionalmente aí pelo programa no Astros, Vidros, que ele fazia no SBT, mas na época manjava do FM, então... Nossa, cara, assim, de ter só o Arnaldo Sacomani... E quando eu cheguei, né, eu tinha feito alguns estádios em grandes rádios em São Paulo. Então eu cheguei com um pique de Ribeirão Preto de São Paulo, de Jovem Pan, de Metropolitana, de Cidade FM. Fiz estágio lá. Fiz, Metropolitana. Os meus estágios foram na Rádio Bandeirantes, quando eu fiz faculdade de rádio e TV na Embi Morumbi. Você saiu da Embi e já começou estágio na... Na Embi Morumbi eu já fazia estágio na Bandeirantes, num programa chamado Primeira Hora, que só tinha o Walker Blas, Ferreira Martins, Salomão Esper, que esses caras eram monstros de São Paulo. E aí, mas eu já cheguei com pique de São Paulo, né, cara? Eu já cheguei aqui, alô, galera, forte abraço, tamo junto até meio-dia, e aí isso aí atraiu. Hoje o pessoal de FM até é bem remunerado, mas na minha época não era, não. Eu acho que se eu tivesse continuado, eu teria passado fome. Você veio do estágio para Ribeirão direto com emprego, já formalizado? Não, na verdade eu vim em Ribeirão noivo. Aí o noivado não deu certo, eu larguei da noiva e fiquei com a cidade. Eu não voltei mais, Então, um pedaço triste da minha vida, porque eu fiquei sozinho em Ribeirão, dormi no chão de uma casa de Coab por 6 meses, porque eu não tinha onde morar. Também não queria voltar mais para São Paulo. E até cheguei a passar fome aí uns 2 dias. Mas valeu tudo a pena, cara. Eu sou grato a Deus por tudo, porque eu sou um radialista esportivo muito completo na minha vida. Eu não tenho, você falar assim, o que falta para a tua vida? Eu tive na Copa do Mundo no ano passado, já tinha feito a Copa do Mundo no Brasil cobrindo a França, porque eu falo francês e espanhol, então facilitou muito a minha vida, cobrir a França. Então, cara, assim, eu estou falando com vocês, estou arrepiado, eu não me arrependo de nada, e eu sou um cara muito completo, e assim, já nesse momento onde eu achei que nada de novo aconteceria na minha vida, eu fui chamado há um mês atrás para apresentar um programa de esportes em rede nacional pela Rede Família. A gente vai eu amo falar o que disso faço, também. cara, assim, putz, sou muito grato ao rádio esportivo. A gente vai falar disso. Acho que você está comentando sobre agora, você está vai entrar em um outro momento, né, apresentando o programa. Acho que a Marina tem uma pergunta que vai Oi, Marina. Marina, as mulheres estão invadindo o esporte, hein, Marina? Que lindo que é, nossa que senhora. Bom, olha, né? Que bom, que bacana. Wilson, quando você estava se graduando, você já tinha alguma visão em qual veículo você atuaria? Tipo, você sabia se você queria ir pra rádio ou pra televisão? Rádio era... rádio. Você já tinha isso em mente? Já tinha rádio. Rádio, eu sou um cara que ouço rádio desde 6 anos de idade. Meu ídolo no rádio esportivo é o José Silvério. Hoje nós somos amigos. Tanto que a minha narração no futebol lembra um pouco, não é igual porque ele é muito bom, mas a minha narração lembra um pouco o Silvério. Nós somos amigos, eu falo, Zé, eu imito você. Até
Até eu tô com o Thiago aqui, e o sogro dele disse que ouviu o programa do Milton Neves e que o Milton Neves teria considerado a minha melhor imitação de José Silvério no interior. E muito feliz com isso, né? Porque o Silvério Sem intenção é um ídolo. a imitação? Ou você se baseia? Não. Assim, na verdade, cara, a sua pergunta é muito boa, né? As entrevistas são boas porque a gente fala o que nunca falou. Primeiro que coincidiu o Silvério ser meu ídolo, ser um baita do narrador, e a minha voz se acomodou ao estilo dele, né? Então, por exemplo, eu já tentei narrar igual o Oscar Ulisses, eu não consigo. É muito complicado. Porque o Oscar, lá vem, ele tem uma narração que pra mim cansa. E a do Silvério me acomoda demais. Me acomoda muito a narração do Silvério, né? Porque ele arrasta um pouco a voz e me dá a oportunidade de narrar isso em cima do lance. Então, por exemplo, né? Vou narrar aqui um pedacinho do jogo do Botafogo. O Silvério narraria tipo: lá vem o Botafogo, trabalha pela meia esquerda, soltou para Bruno José fez a finta. Perceba que nesse arrastar um pouquinho de voz, eu consigo saber onde a bola vai chegar. Bruno José arrastou pela meia esquerda, soltou, dominou, fez a finta para Leandro Amaro. Então é um estilo que me acomoda e que me permite narrar em cima do lance, né? Então é rádio. Rádio é a minha... Eu adoro televisão, gosto muito, mas rádio me tira do sério. Outra narração que eu acho fantástica é a do Nilson César também, né? O Nilson é muito meu amigo. Esses dias ele veio aqui em Ribeirão Preto e falou: onde é que você tá? Tô em casa, Nilson. Passa na minha casa amanhã que eu quero ver o jogo com você. Aí eu não podia assim, porque o Nilson é uma figura, o Nilson esse é um amigo mesmo, um amigo de a gente falar no Zap, quando é que você vem para Ribeirão? Nilson passou um problema muito sério na vida dele e é um baita do narrador, né? Gosto muito e às vezes a minha narração lembra um pouco dele, porque ele também lembra um pouco o Silvério, né? O Nilson é muito amigo. Muito amigo. Acho que dentro do... Você atuou em rádios, várias rádios. Todas. Dentro disso, quais rádios, quais ramos dentro, quais funções, cargos você exerceu? Cara, eu já fui diretor de esportes, diretor artístico de rádio, eu ocupei todos os cargos. Fez um pouco de tudo. Só não diretor de jornalismo, porque não era a minha praia. Mas eu fui dono de equipe de esportes por 16 anos, né? Então, todos os cargos. Mas apresentar é o que você gosta de fazer, é isso? Eu gosto de apresentar e gosto de narrar. Sim. Eu comecei a gostar, Na verdade, cara, assim, se você perguntar o que eu gosto de fazer é entrevistar pessoas. Eu adoro entrevistar pessoas. Se você botar uma pessoa aqui, eu entrevisto a pessoa por 2 horas sem conhecer ela. Eu gosto muito disso. A narração esportiva era uma coisa que eu gostava, mas eu fui meio forçado por oportunidade. Havia uma oportunidade até na Rádio CMN de narrar, eu falei, eu acho que eu vou abraçar essa oportunidade. E como eu já tinha a intenção de narrar, para mim não foi tão difícil assim. Mas eu passei por todos os cargos hierárquicos de programações esportivas, né? Entendi. Luiz? Bom, Wilson, assim, uma pergunta que a gente faz muito para quem já está trabalhando na área, né? Que é quais são as principais diferenças, assim, do que para fazer jornalismo hoje do que quando você começou, na época que você começou? Quais são as diferenças, assim, do jornalismo? Eu acho o jornalista hoje mais preguiçoso, eu tô até falando isso para vocês, eu acho que o jornalista está muito preguiçoso hoje, né? Porque tudo está na sua mão, né? Tudo chega via WhatsApp, via Face. Então acho que hoje apura-se menos a fonte e se dá Ctrl+C, Ctrl+V nas notícias. Eu acho que o jornalista, na minha época, do professor Gil Santiago, eu quero falar para vocês um pouco do Gil. O Gil foi o melhor diretor de rádio que eu trabalhei. E eu coloco o Gil como entre as 3 pessoas que mais conhecem de jornalismo na história de Ribeirão Preto. Assim, o Gil é um cara fantástico. Então acho que hoje o jornalista ele é preguiçoso. Desculpe, eu estou sendo bem sincero, porque eu já tenho bastante tempo de carreira, são 27 anos de carreira. Eu, quando recebo uma informação, eu checo a fonte. Não importa se ela é simples, se ela é complexa, eu ligo para o cara às 11 da noite e falo, cara, é assim, eu estou com uma matéria pronta, é verdade, é mentira? Sou verdade, muito bem. Tanto que, graças a Deus, ao longo desses 27 anos, eu nunca tive um processo contra mim, nunca tive uma fita prendida.
Porque teve muita gente que não gostou do que eu falei, mas não pôde entrar na justiça porque era verdadeira, porque era fonte. Né? Baseado nisso que você está falando, a gente na quarta-feira teve aí a honra de ter o Saulo Gomes aqui. Maravilhoso, Saulo. O Gil conseguiu... Maravilhoso, enfim, Saulo. Tivemos a oportunidade, é um grande jornalista, para quem não sabe. E a gente conversou sobre isso. Uma pergunta que eu fiz para ele foi como ele se entristece. Ele contou ao longo da carreira as dificuldades que ele teve carregando microfone de 9 quilos, né? Aquela coisa antiga. E ainda assim apurava a notícia. E hoje a gente vê o jornalista que tem tudo na mão, mas é mais Ctrl-C, Ctrl-V. Muito Ctrl-C, Ctrl-V. E assim, graças a Deus, o jornalista que trabalha hoje, ele cresce muito rápido. Eu quero, por exemplo, falar da Andréa Sadi. Ela é linda. E essa moça trabalha, tanto que ela vem ganhando espaço cada vez mais. De Globo News foi para o Jornal Nacional. E ela é uma mulher que trabalha muito. Eu não a conheço pessoalmente, acho ela uma mulher linda, muito bonita, de verdade como mulher, muito competente. Então é assim, para mim, a grande revelação do jornalismo é a Andréa Sadi. Só que essa moça trabalha. Ela veio do Estadão, né? Então ela trabalha, ela vai, não tem hora. Porque assim, gente, jornalista que pensa em ter final de semana muda de profissão, não tem, tá? Os meus amigos falam assim, pô, mas, cara, você trabalha de domingo? Eu trabalho todo dia, cara. Essa semana eu narrei jogo. Semana passada trabalhei a semana toda, narrei jogo Botafogo e Operário, fiz o programa em rede nacional da Rede Família. Essa semana trabalhei todos os dias. Então, cara, jornalista não pode ter, assim... Tem que trabalhar, eu vou emendar um final de semana. Se vocês... Esquece. Cara, não tem jeito mesmo. Assim, essa é uma opção que vocês vão fazer. A gente ainda vai falar das novidades que você já contou pra gente em off. Acho que o Igor tem uma pergunta sobre a relação rádio-TV. Fala aí, ó. Quando que surgiu a oportunidade de você trabalhar na televisão? Foi uma coisa... Muito cedo. Muito cedo? Muito cedo. Cara, eu sou um cara muito feliz naquilo que eu faço. Assim que eu cheguei em Ribeirão Preto, eu já fiz Tati e Manchete. A Manchete representava a Tati. Fiz jogos de basquete. Com apenas 22 anos, eu narrei em rede nacional para Record uma Copa Futsal Sul-Americana na cidade de Itumbiara. Isso é uma história muito engraçada, porque... Itumbiara, em Goiás. Sim. Eu nasci lá. Ah, é? Por isso que legal, que bacana. Eu fiz uma Copa de futsal. Foi muito engraçado, porque o Flávio Prado me ligou e eu achei que era um trote, cara. Aí eu xinguei, falei palavrão. Primeiro, aí meu chefe me ligou, Luiz Aguiar. Você está louco? Você falou um monte de coisa pro Flávio Prado, o cara tá querendo te contratar para transmitir em rede nacional. Eu falei, Luiz, eu não sabia, achei que era trote. Aí liguei pro Flávio. Já não foi tão simpático, eu ouvi um monte de palavrão, achei que era um trote. Mas fui fazer. E depois eu fiz Record aqui de Franca, já era em Franca, nem era em Ribeirão, como narrador, como repórter, como apresentador. E logo em seguida eu passei a ter os meus programas de esportes na Tati, Canal 9, no Canal 20, no Canal 26. E estou até hoje. Mas comecei muito cedo em televisão, comecei muito cedo em rádio, muito cedo em televisão, né? Por isso que eles me chamam de Rochinha. Quem deu esse não é um apelido, né, mas é um nome, foi o Elton Pimenta, porque na época tinha Wilson Roveri, Wilson Toni, Sérgio Rocha, Silvio Rocha, e aí o Elton falou, cara, assim, vai ser difícil, você vai ser Rochinha porque você é novo e tal. Aqui mesmo, aqui dentro da UNAERP. E aí ficou Rochinha. No começo eu achei que era muito viadinho isso, Rochinha e tal. Cara, e aí eu tentei tirar isso, né, mano? Eu falei, pô, cara, eu quero ser conhecido como Wilson. Mas aí, cara, já era, que até o prefeito me chama de Rochinha, deputado estadual, secretário de Estado. Então, aí ficou uma marca. Costumou, virou marca. Não virou brochinha, nem Rochinha, nem Rosinha. Então, pra mim tá legal. Ficou Rochinha, manteve. A rocha tava firme. Tava firme até hoje. Wilson, se eu te perguntar uma situação inusitada, uma cobertura inusitada, na verdade, qual situação vem à sua mente? Eu tive uma dor de barriga num jogo no Botafogo, em Botafogo e Joinville, em 1998. E assim, eu tinha, quando eu comecei minha carreira, eu tinha umas crises de colo de síndrome irritável, né? Síndrome do colo irritável. E assim eu tinha umas dores de barriga. Ansiedade, talvez, um pouco? Muito, total, né? Porque assim, cara, eu comecei no rádio
Cara, eu comecei no rádio narrando com César Bruno, Elton Pimenta, Marco Antônio Matos. Só tinha fera, meu. Então eu começava. E aí acho que foi assim o grande drama eu ter entrado no banheiro e a hora que eu bati a porta não tinha fechadura do lado de dentro e o jogo correndo. Rolando. E o Lincoln Fernandes, que hoje é presidente da Câmara Municipal, lá comentando, falando do jogo. Pô. E aí a sorte é que o banheiro não era até o teto, ele tinha um espaço. E eu tive que pular. Mas eu não sou um cara de muitas gafes no meu trabalho. Assim, eu não tenho gafe, entendeu? Eu sempre fui muito cuidadoso com o meu trabalho, assim. Eu não tenho... Galvão Bueno uma vez narrou um jogo que não era aquele jogo, né? Ele até falou isso no Grande Círculo. Ele estava narrando tipo Austrália e Arábia Saudita e o jogo que estava rolando era Suécia e Espanha, entendeu? E ele narrando. Mas eu sempre fui muito... Eu não tenho uma gafe do meu trabalho, tipo, você se envergonha, não. Trocar nome de jogador durante... Não, isso acontece. Isso acontece até hoje. Porque, mano, assim, os jogadores do Botafogo... Não tem jeito, o narrador não... quando você vai narrar Palmeiras e Corinthians, você sabe quem é todo mundo. Quando você narra São Paulo e Flamengo, você sabe quem... Você vai narrar o Grêmio, você sabe quem é o Viseu. Você sabe quem... Cara, mas aí, cara, você vai jogar a Série A3. O Comercial vai enfrentar o Itapirense, bicho. Como é que... Aí, o que eu faço, né? Talvez até, não sei se está na pauta, mas é uma coisa curiosa. Como é que eu gravo o nome dos jogadores para narrar? Bom, primeiro, goleiro. Esse é o goleiro. Tá? Ele está de verde-limão, de amarelo. Lateral direito, ele só corre ali na lateral direita. Esse cara é fácil. Zagueiro, via de regra, são 2 jogadores negros altos, ou um negro e um branco alto, ou 2 brancos gigantes. São os maiores do time. Sim, exatamente. Matou. Lateral esquerdo corre só ali. E aí do meio de campo, cara, complica. Você pega um alemãozão, beleza. Aí você pega o número 8, tá de chuteira verde. O número 10 tá de chuteira azul. Maravilha. Já tô perdido aqui já. Pega, por exemplo, o volante é aquele que mais corre ali no meio campo, por exemplo. Esse cara tem uma área ali que ele corre. Mas aí quando o técnico começa a mexer, bota tudo alemãozinho, cara, tudo, você fala, aí você não tem jeito, velho. O cara que fala, eu até enxergo muito bem de longe, não tenho nenhum problema para enxergar de longe, graças a Deus, mas não dá para você acertar todos. Tá? Assim, ainda mais que estamos no interior. Repito, você fazer uma Bandeirantes, uma Jovem Pan, você pega só time grande e aí você conhece todo mundo, mas no interior é complicado. Mas aí teve o André Heinen, eu tava assistindo hoje ainda, o André Heinen tava narrando Real Madrid e Juventus, no gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta, e o Navas faz uma defesa incrível, e na hora dele narrar a defesa, ele fala Buffon, aí ele não, Keylor Navas, a defesa, ele fala, a defesa foi tão impressionante que eu achei que era o Buffon. Não é, mas cara, rola mesmo, assim, eu tenho uma coisa às vezes que eu cismo com o cara, mano. Eu chego assim, por exemplo, o cara chama Rubens, eu cismo que o nome do cara é Vitor. E aí eu botei Rubens no HD, eu chamo o cara de Rubens uns 30 minutos, aí o repórter, Vitor Rocha, tá bom, então fica Vitor Rubens, mas eu procuro realmente, eu não tenho uma gafe do meu trabalho que tenha me envergonhado, nem na televisão e nem no rádio. Então, por exemplo, eu não falo palavrão quando estão testando os microfones, alô Ribeirão, falo os palavrão, eu não falo, eu acho que eu tenho esse cuidado na minha carreira, de não cometer gafes. Saindo um pouquinho aí do lado jornalístico, né? Conta um pouquinho pra gente como é o seu lado um empresário. Porque o Gil cantou a bola muito bom, existe nesse lado de empresário dele, porque é uma parada legal, uma parada interessante. Conta um pouquinho mais pra gente. Tudo começou com o Luciano do Vale, que é o meu grande ídolo na TV. O Luciano do Vale tinha uma empresa chamada Luke, que era de Luciano e Kiko, que era o sócio dele, e eles terceirizavam os horários da Band. Vocês são muito jovens, mas chamava do Band Esporte, que era patrocinado pela De Pascoal. A De Pascoal teve um grande boom na época. E o Luciano era para mim assim, o que é o Silvério no rádio era o Luciano do Vale, que até eu não tenho uma foto com ele, é uma pena. E como é que eu decido ser empresário? Eu já estava na 79 há muitos anos, 79 uma rádio líder, chegou a 98% de Ibope, que é quase que uma unanimidade. Chegou uma hora, que os caras não queriam fazer mais nada, entendeu? E eu novo, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, querendo fazer e tal. Aí uma vez eu falei lá na rádio, falei, eu vou cobrir a seleção brasileira antes de ir para a Copa de 94. Aí cheguei na direção da rádio, falei, vocês me ajudam aí com uma grana? A rádio falou, não. Mas eu posso ir pela rádio, você também não? Falei, pô... Então faz o seguinte, me dá férias, eu vou pegar e fui com o Escort R3 que eu tinha, mano, sozinho, Granja Comari, cobri a seleção por 15 dias e
Dei um tapa com luva de pelica, porque você imagina, não tinha celular. E eu chamei para entrevistar no orelhão só Romário, Jorginho, Viola, Raí. E os caras me deram entrevista no orelhão da Granja Comari. Eu até tive lá agora antes da Copa da Rússia e matei muita saudade. E aí, cara, eu falei, eu vou ser dono e eu vou fazer o que eu quero. E aí pedi para sair da 79, sou muito grato ao César Bruno, montei uma empresa e fiz direitinho, cara. Enquanto eu fui dono de empresa, eu nunca fiz um tubo. Eu fui em todos os jogos da minha vida. Cobri mais de 50 jogos da seleção brasileira dentro e fora do Brasil, um monte de Libertadores, e foi isso que me deslanchou. Gosto de ser empresário, disso não sou mais. Quer dizer, eu sou na TV, né? Hoje, como na rádio, eu sou CLT. Mas foi assim que começou. Mas eu quero reviver grandes momentos aí como empresário. Eu vou puxar uma pergunta aqui. Opa. Você falou que foi lá, cobriu, conversou com o Romário pelo telefone. Hoje, o jornalismo esportivo é mais restrito. O pessoal tem que falar com o assessor, que não sei com quem, não pode entrar no estádio, não sei o quê. Viadagem. Né? Como foi, tá sendo, não só a sua, mas como você vê o meio jornalístico do pessoal que trabalhava, como você na época, e tá trabalhando agora. O que acontece é que o jogador de futebol, ele dependia muito da imprensa. Hoje ele não depende. Quantos seguidores tem o Neymar? Ele precisa da imprensa pra quê? O Neymar é um cara que não precisa da imprensa. Na minha época nem tinha internet. Não faz tanto tempo assim, né? Tô falando em 94. Hoje você posta um vídeo. Eu cobri a Copa do Mundo mandando vídeos da Copa pelo meu celular, fazendo live na Rússia por celular. Então o jogador de futebol, ele dependia muito da imprensa para aparecer. Na verdade, ele rondava a gente para aparecer. Ele queria. Falava, e alguns até chegavam assim, posso falar na sua rádio e tal. O tempo mudou. O jogador de futebol já não precisa mais da imprensa para nada. Ele tem uma rede social bruta, forte, como é o caso do Neymar. O Fred é um cara que explora bem a rede social, rei dos stories. Então, hoje, os caras estão... E é muito complicado, né? Porque, por exemplo, eu tenho um jogador que me pedia para dar entrevista. Hoje o cara tá jogando em time grande, o cara desce do ônibus de fone de ouvido. Ele não está ouvindo música, ele desce com fone de ouvido para não dar entrevista, sabia disso? E existe o medo dele, da imprensa, ou isso é balela? Não, existe revanchismo. Né? O Neymar é um caso típico desse. O cara, se você falar bem do cara... você tá legal, mas se você fizer uma crítica, ele já não te dá entrevista, responde pela rede social. O pai responde por ele. Né? Então, os parceiros também. Os jogadores dependiam muito da imprensa. Eles não dependem, né? Então, era mais fácil trabalhar do que... Hoje tem televisão aberta, fechada, Série C, Série B, não é? Tem tudo quanto é campeonato. Então, os caras dependem menos da imprensa hoje. Depende menos. Eles têm a rede social deles, as assessorias, as empresas que trabalham, os banners. Era melhor naquela época, né? Luiz? Eu também não dou muito moral para jogador não, viu? Não dou. Bom, vamos lá, Wilson. Por que em determinado momento da sua carreira você decidiu criar o W Sports? Porque foi uma marca, né? Eu tinha um site chamado Wilson Rocha Futebol. Mas, cara, assim, não era legal. Eu até tenho um amigo de Campinas que tem um site com o nome dele, não é legal, cria rejeição. Não é todo mundo que gosta de você. Aliás, até coloquei no meu Insta isso, né? Eu prefiro marcar a vida de poucas pessoas do que passar pela vida de muitos sem intensidade. Filosofando com o Wilson Rocha. Pois é, não é. Então, assim, eu criei o W Sports, porque eu acho que era uma marca legal, era uma marca que estava livre, né? Então a gente conseguiu registrar em tudo, Instagram, em TV. E ficou bem legal. Hoje a gente, por exemplo, as notícias do W Sports, elas são via WhatsApp, elas vão para mais de 1.000 jornalistas no Brasil inteiro. Então é legal. Criou uma marca, né? Sim. E aí eu decidi padronizar tudo. O programa de TV W Sports, W Sports Site, W Sports Face, Instagram. A gente tem editorias no site como W Sports Turismo, W Sports Saúde, W Sports Beleza. Né? Eu sou muito encantado com o site, cara. Eu gosto muito das coisas impressas, né? Wilson, a gente sabe que o W Sport é um sucesso, né? Que vai ao ar de segunda a sexta na TV, né? Tá no site também. Eu quero saber que estratégia que você usa para conseguir engajamento do seu público, assim, para ele estar direto com você. Pois é. A gente começou a dar ingresso de cinema agora.
E, cara, a gente não pode parar de fazer promoção. Facebook se tornou uma coisa muito interessante, mas você precisa estar alimentando toda hora. E a gente esse ano mudou bem. A gente deixou de ser um hard news para ser umas brigas, umas confusões. E está dando muito resultado. Eu tenho uns caras muito bons comigo, que é o Luiz César Morales. Eu tenho o Juninho Fonseca. Eu tenho um garoto que está comigo que é muito bom, que é o Robert Siqueira. Tem o João Vitor Menezes, que é o nosso produtor. O Gustavo Molim. Então é uma galera. Mas precisa melhorar muito. Eu diria que o programa W Sports News, né, numa escala de 0 a 5, ele tá, de 0 a 10, ele está 5. Hoje mesmo a gente já fez novos banners. Cara, você precisa estar alimentando, muito grande. Porque o crescimento da rede social, quem não estiver engajado nisso, a gente está vendo o esporte interativo alcançar 7 milhões de visualizações no Facebook. É muita coisa. Então eu acho que as pessoas vão estar muito mais no telefone celular. Vai estar dividido assim, acima dos 50 anos está na TV. Abaixo disso vai estar nas redes sociais. Esse é um caminho que a gente está trilhando lá com tá duro, mas tudo bem, a gente vai chegar. Esse ano a gente quer trabalhar muito bem o W Sports News, né? O efeito Facebook e YouTube para nós está sendo muito legal. Pela pauta que a próxima pergunta seria nessa transição do jornalismo, como você encarou a mudança que as redes sociais trouxeram, mas você já respondeu a pergunta. Cara, eu acho que a rede social vem coisas novas por aí. Né? Você vê que, por exemplo, a plataforma da Zon é só streaming. Só streaming. E os caras são verdadeiramente sucesso, cara. Da Zon chegou no Brasil, comprou agora a Série C por 20 milhões de reais. Entendeu? Então... Transmite a Sul-Americana também, transmite né? a Sul-Americana. Campeonato italiano. Campeonato italiano, tal. Eles são uma plataforma extremamente interessante. A DAZN é uma plataforma extremamente que está incomodando. Sim, bastante. Está incomodando bastante. Ele até está vendendo serviços, né? Eu acho que é R$ 39,90, né? Isso, R$ 39,90, exatamente. 36. 37,90. Bom, em relação ao ambiente de trabalho, na parte que você contou do banheiro, você estava dentro do estúdio ou você estava em campo? Eu não fazia tubo, né? No estádio. E você prefere, ou ainda hoje, se for para você, sei lá, escolher, ou durante a sua vida, no estádio. Lá, no estádio mesmo. Eu não tenho muito saco para viajar mais, né? Eu devo ter rodado a minha vida 1 milhão de quilômetros. Era muito louco, né, mano? Eu saía daqui 7 horas da manhã pra ir fazer Botafogo e Santos, voltava às 7 da manhã do dia seguinte. Né? Libertadores da América, o jogo é 10 da noite, você tem que chegar 11 horas da manhã no estádio, senão os caras tomam sua cabine. Então hoje eu prefiro ficar no estúdio, até porque eu tenho outras atribuições também. Eu não tô só no futebol. Mas eu também sou executivo de negócios de algumas grandes empresas. Eu estou diversificando um pouco, né? Eu sou executivo de negócios de preservativos Playboy, de Desinchar, que é uma marca muito conhecida no Brasil. Na verdade, o que eu estou aproveitando é o relacionamento que eu tenho em rádio e televisão para gerar outros negócios. Investir em outras áreas. Para investir em outras áreas, para empreender. Né? E estamos procurando gente no jornalismo para empreender, porque a gente, muito em breve, vai ter uma assessoria de comunicação. E isso é o nosso próximo passo do grupo W Sports. Isso é uma coisa que vai acontecer muito em breve. Exclusividade rádio da ERP, pessoal de jornalismo que está ouvindo aí, fica de olho no Rochinha. Nós estamos contratando. Sai novidade. E assim, cara, hoje está muito complicado, né, para os veículos. Os veículos grandes estão pagando, mas, a Rádio Globo ontem demitiu 17 pessoas do ar, né? Maria Júlia Coutinho, o Escobar do Rio de Janeiro, o Otaviano Costa não renovou. O Ivan Moré também foi para Record, né? Acabou. Então, aliás, eu nem sei, o Ivan Moré foi para onde? Foi para Record. Até onde eu tô sabendo, ele queria se despedir, a Globo não deixou, ele foi para Record. Bacana. Eu tô numa televisão do grupo da Record, né? Que é a Rede Família, né? Sim. E vem aí um Pan-Americano e tal. Enfim, mas eu gosto muito de empreender. Muito. Eu acho que esse é um caminho bastante interessante. Você chegou a falar de Libertadores, né? O seu currículo são paixão. 12 finais de Libertadores, dentro e fora do Brasil. Conte como que é a experiência de narrar essa. Bom, eu tenho uma experiência incrível que eu tenho foto para isso, né? Eu narrei Santos e Boca Júnior e Santos no meio da torcida do Boca. Nossa. Eu tenho uma passagem com o Odinei, que é o narrador da Sport TV. Ele chegou muito tarde no campo, eu não tinha cabine, eu tinha apenas 1 metro no meio da torcida do Boca para narrar. E o Odinei, até hoje a gente se encontra e ele fala sobre isso. E nós tivemos que narrar no meio da torcida do Boca.
Saí lá, comprei um gorro, uma camisa pirata do Boca, uma blusa do Boca, e rezando pro Santos não marcar gol. Não marcou, né? Foi 2-0. Mas foi a experiência mais brutal de Libertadores. Imagina o Santos fazer um gol e eu ter que narrar um gol do Santos no meio da torcida violentíssima do Boca, não é? Foi uma experiência maluca, mas eu curti. Tenho foto disso, inclusive da gente narrando no meio da torcida, que foi, porque assim, é muito perigoso. La Bombonera, o entorno de La Bombonera é perigosíssimo. E, putz, foi uma experiência maluca, né? Eu fiz Palmeiras e Boca em 2000, não é? Nossa. E depois, enfim. Mas, cara, Libertadores da América é uma coisa, não dá pra explicar. Eu sou o narrador de Ribeirão que mais narrou Libertadores da América, decisões. Não dá pra explicar o que é. Como São Paulino que sou, já chorei. São Paulo e Inter, numa falha do Rogério Ceni, gol do Fernandão. Cara, foi o pior dia da minha vida, eu acho, porque o Inter foi campeão em cima do São Paulo e eu não achava táxi para ir embora, eu com uma mala gigante. O jogo terminou meia-noite, eu fiquei até 3 da manhã no meio da torcida do Inter, gritando é campeão, e briga e confusão. Eu fui a pé pro hotel, cara. Não tinha táxi, né? Eu fui a pé, nem conhecia Porto Alegre direito. Foi um dia de muita tristeza da Libertadores, até porque eu sou São Paulino, né? Mas, pô, são memórias incríveis. Libertadores é uma experiência inacreditável para você cobrir, gente. O Luiz tá muito feliz com vocês sendo São Paulino aqui, porque o Luiz também estamos sofrendo, né, mano, com esse time lixo que nós temos. Sofrendo bastante. O pessoal FDGuês tá acostumado. Tem que tocar. Nossa, deve ser corintiano. Eu sei. Com certeza. Marina. Bom, Fala, Marina. Em 2014 você cobriu a Copa aqui no Brasil. Foi. Eu queria saber qual que é a sensação, como que foi cobrir um evento desse tamanho? Foi muito legal, porque eu fiquei no dia a dia da França, né? E eu me lembro que eu já tinha programa de televisão, a gente precisou mudar tudo, porque a França dava entrevista. A gente almoçava 1h da tarde, normalmente, mas a França dava as entrevistas 1h da tarde. Precisou mudar todo o esquema da rádio. Todo o esquema da rádio precisou ser mudado. Então, turno de trabalho e tal, foi uma experiência incrível, né? Até hoje eu tenho foto com Karim Benzema, até esses dias eu postei do treinador, né? Didier Deschamps, com Pogba. Cara, porque assim, eu tinha uma escolha. Ou eu cobria a Copa, ou eu cobriria uma seleção campeã do mundo em full time. Qual é a chance de eu cobrir uma seleção francesa na minha vida? Nenhuma. Copa, eu teria outras, como foi em 2018 que eu fui para a Rússia. É uma experiência maluca você cobrir. Tem uma experiência que isso está gravado até hoje. Em determinado momento a seleção da França achou que era um espião e eu fui tirado por seguranças franceses do estádio Santa Cruz. E aí uma rede de televisão, achando que eu era espião, foi me entrevistar. E aí, viu que eu falava um pouco de francês e mostrei minha credencial, mostrei as fotos do meu programa de TV, mas me confundiram com espião e eu fui tirado. Expulso do quintal de casa, né? Expulso do quintal de casa. E aí até virou um pouco de gozação, mas fui liberado nos dias seguintes para poder acompanhar a seleção da França. Cara, foi uma experiência maravilhosa cobrir a seleção. Nunca mais, né? Nunca mais. Aí eu reencontrei o Didier Deschamps, agora em São Petersburgo, e encontrei ele na final. Porque, como eu disse para vocês, eu devia ter trazido, né? Mas eu acompanhei a Copa da Rússia desde a abertura até a decisão. Foram 18 jogos que eu cobri. Não cobri mais, porque a Rússia é muito grande. Mas a Rússia e Arábia, que foi o primeiro jogo. Sim. E vou até mostrar para vocês aqui um trecho da minha transmissão da final. Foi França e Croácia, né? A Copa é sensacional, né? Nossa, a Copa é tudo, né? E eu vou estar no Catar. Eu vou estar no Catar. Firme e forte. Eu vou estar no Catar. Eu voltei da Rússia, passei 2 dias em Dubai, né, para ficar lá, para entender. Não é uma Copa cara. O dinheiro de Dubai chama-se dirham. Ele é o mesmo valor, R$1 é um dirham. Então é legal. E a Copa da Rússia foi a mais barata da história. Porque com R$1 você comprava 7 rublos. Então você gastava e não gastava, porque sobrava grana, as coisas baratas na Rússia, não é? País encantador,
cara, é uma viagem barata e encantadora. Idioma que prevalece é o inglês, não tem jeito. Não, eles não falam. Lá eles não falam inglês. Os jovens falam. Era na mímica. Ou no tradutor Google, Porque mas não tem internet, é totalmente monitorada, os telefones são monitorados, tudo na Rússia é monitorado. Tanto que se você pegar a cobertura do site do W Sports, que já chegou em quase todos os países do mundo, no Google Analytics tem um branco, que é a Rússia. Não entra internet. Que foi um grande sofrimento para mim não ter internet lá. Eu tinha aqui para o IBC, o centro de imprensa, lá tem uma internet boa, para poder trabalhar. Mas é um país encantador, recomendo, lindo. Eu me emocionei em vários passeios. Museu da Segunda Guerra, eu me emocionava em cada lugar que eu entrava, né? Porque a Rússia, a gente fala muito dos judeus na Segunda Guerra, que foram 6 milhões, mas ninguém fala da Rússia, que perdeu 26 milhões de pessoas na Segunda Guerra, foi traída pela Alemanha, e desses 26 milhões, 75% era civil. A Alemanha disse que não invadiria a Rússia. E invadiu a Rússia. E quando os russos se viram atacados, já tinha tomado Moscou, não é? E a Rússia vence a Alemanha em São Petersburgo por causa do frio, do forte frio daquela região. Então, eu tive 2 vezes em São Petersburgo na Copa, uma delas no jogo do Brasil, depois do jogo da França, e a cidade é lindíssima, porque Pedro o Grande, né, que é um czar, quando se vence a Segunda Guerra, ele, para comemorar a vitória sobre os alemães, chama os principais arquitetos do mundo para construir uma cidade. Então vocês imaginam o que aconteceu com a arquitetura e com a beleza de São Petersburgo. Né? Jornalismo esportivo e história com o Wilson Rocha, 9h52 na sexta-feira à noite. Igor Abreu. Aproveitando que a gente estava falando da seleção francesa, né, da sua cobertura diária, eu queria que você falasse se no ambiente já tinha... Você sentiu que aquela seleção poderia levar o caneco em 2018? Não, o que aconteceu com a França, eu já sabia do Galvão Bueno, né? Mas eu tinha indícios, porque quando a França vem para Ribeirão Preto, a França vem em crise. Porque na Copa de 2010, a França foi desclassificada na primeira fase, com jogadores levando mulheres para a concentração. Então eles vieram para um regime disciplinar muito forte em Ribeirão Preto. Se hospedaram no JP, ninguém entrava, ninguém saía. Então a França veio muito disciplinada para Ribeirão Preto, conseguiu fazer um bom time, se preparou, não trocou o treinador, que era o Didier Deschamps. E, cara, eles foram muito competentes. Ver aquele garoto Mbappé jogar vejo o Neymar com todas as frescuras do mundo. O tal de Mbappé vai ser o melhor jogador do mundo em 2 anos. Ele atravessa um campo como o Usain Bolt. E é simples, é humilde. Então você vê o Griezmann, vê Mbappé, vê o Pogba, que é marrento pra caramba, mas joga um futebol de primeira. É lindo. Então, assim, a grande decepção foi a Alemanha. Né? Mas eu não acho que a França foi surpresa, porque a França jogou para cá. Você pegar a França, né, de 2014 aqui, estava começando Griezmann, Pogba, não tinha Mbappé. Talvez por isso a França não tenha dado certo naquela oportunidade, né? Mas ela foi bem na Copa do Brasil. Foi eliminada pela campeã Alemanha. Pela campeã Alemanha. Ela foi bem aqui no Brasil. Aliás, eles foram além do que se esperava, né? Eu convivi com jornalistas franceses e todos eles ficaram muito felizes com a seleção que tinha sido desclassificada na primeira fase em 2010, avançou um pouco mais em 2014. Eles se prepararam muito, né? Tanto que expulsaram o jornalista achando que era espião, né? Pois é. Verdade, né? Tão a sério que eles eu tenho isso gravado, cara, em algum lugar aí nos YouTube da vida. Muitos arquivos. Qual foi a maior diferença, assim, de cobrir a Copa no Brasil, a Copa do Brasil de 2014 e a Copa agora da Rússia de 2018? Ai, cara, isso é uma história meio assim. Eu fui com mais 2 jornalistas, rolou um desentendimento entre nós e no 7º dia da Copa eu decidi ficar sozinho. E aí eu precisei me submeter a hostel, dormir em estação. Foi uma coisa bastante... Por que eu dormia em hostel? Porque não dava para ficar num hotel. Os preços de hotéis na Rússia triplicaram de preço à véspera da abertura da Copa. Então a gente foi expulso do hotel que a gente estava. Porque era R$1.000 a diária para os 300 reais. De repente passou para R$3.000. E aí houve um desentendimento e eu fiquei sozinho.
Então foi uma... Se você colocasse no papel que eu teria que passar o que eu passei na Rússia, eu não iria. Foi um momento de muita superação para mim. Que eu me desentendi, não é, com as pessoas que foram, e fiquei sozinho num país. O meu inglês não é bom, é um the books, é um the table, mas que pouca diferença ia fazer porque eles não falam nada. Então, tipo, where is, next station, e vai. Mas aí é uma cidade que tem um metrô maravilhoso, que liga tudo a tudo. E aí o que eu fazia, né? Eu fotografava a estação do meu hostel ao Luzhniki Stadium, a estação do meu hostel ao Spartak Stadium, a estação... E aí com uns 5 dias, cara, eu já estava andando bem ali, já estava indo sozinho e tal, na base. Eu até apaguei o aplicativo que ele pesava, mas era simples, né? Você colocava lá onde eu estava, chamava-se Chavalovskaya, a estação que eu estava. Vou soletrar, né? Chavalovskaya. Então você colocava lá Chavalovskaya para Red Place, que era a Praça Vermelha no centro de Moscou. Aí o próprio aplicativo já dizia que estação que você ia, quantas estações. Aí com esse aplicativo eu já comecei a andar em Moscou pra caramba. Eu fiquei 41 dias na Rússia, né, meu? É muito. Sozinho? Sozinho. É tipo dos um 41, ritmo, 6 dias fiquei. E aí, putz, cara, não comia direito, não dormia direito. Porque a Rússia escurece 11 horas da noite e clareia às 3 da manhã. Nossa. Imagina um cara que precisa tomar remédio para dormir. Eu sou hiperativo. Eu tenho que tomar medicamento. Eu preciso de 8 horas de sono. Eu parecia um zumbi, né, cara? Na Rússia. Mas curti cada minuto, andei de trem pra caramba. Andei 23 horas de trem. O segundo jogo do Brasil foi em Rostov, Rondon. Uma cidade onde as pessoas andam a 150 km no centro da cidade. Nossa. Então você imagina. Não é? Foi onde uma porta de um taxista maluco desse abriu com a mãe do Gabriel Jesus, que ela quase morreu lá. Eu peguei um táxi, o cara saiu com a porta, eu colocando minha mochila com o notebook, e o cara saiu com a porta aberta, meu, e o somzão alto. Aí o cara abriu lá um porta-luva para espirrar o negócio, uma arma no porta-luva. Rostov-on-Don é quase divisa com a China, né? Ela fica lá 20 horas de... E assim, você não paga trem na Copa do Mundo, né? Você tem o password. E você tem que marcar, então eu vou cobrir o jogo Itália e França. Estou dizendo Itália, ela não estava na Copa, mas França e Bélgica. Então você pede, você viaja de graça. Mas como a viagem é de graça, você não tem direito ao trem rápido, você pega o que sobra, né, mano? Então 23 horas para Rostov-on-Don, 17 para voltar. Só que o trem tem cama, o trem não tem uma internetzinha e tal. E aí nesse dia a gente passou um susto, né? Porque passou numa área militar bastante intensa. Aí o trem vai a 20 por hora ali. Ele fica 20 por hora, 1 hora, cara. Então você... A vontade de você sair do trem e você caminhar, 20 km é velocidade de condomínio, né, mano? Dá pra você ir a pé. Essa divisa foi com a Ucrânia. E Ucrânia e Rússia não se entendem até hoje, até que o novo presidente da Ucrânia é contra o Vladimir Putin, né? Até tá rolando uma treta lá. Mas nessa divisa com a Ucrânia, o trem anda 20 km por hora durante 1 hora. Você imagina o estresse que isso dá, né? Um minutinho para as 10, Wilson Rocha aqui com a gente. A gente tá partindo aqui pros finalmente. Quero agradecer ao Thiago, tô aqui com o Thiago. Tem 2 Thiago aqui. O Thiago é meu amigo, ele é advogado do sindicato dos atletas profissionais do estado de São Paulo. E aí ele veio aqui hoje comigo, quero dar um abraço no Thiago. Muito obrigado pela presença, Thiago. Viu, meu? Muito bom. Tá bacana. Até que hora vai? Já tá acabando, mano? Tem mais uns 10, 20 minutinhos tá bom, aí, legal, dá pra então gente conversar. Lá. Bom, você falou que no comecinho você falou que já está realizado como jornalista. Tem mais alguma coisa que você ainda almeja para fazer? Eu gostaria de voltar a narrar em rede nacional aí. Rádio, TV. Eu nunca me preocupei em ir para São Paulo. Eu nunca fui para São Paulo, porque na verdade eu não quis. Foi uma opção minha. Porque o medo que eu tinha aconteceu. Eu quero ir para a Rádio Globo, maravilha. Eu quero ir para a Record, maravilha. Aí um dia tudo isso acaba. E aí você vai começar a sua vida aos 48 anos, 47 anos. Tô na Globo, tô numa Transamérica. Tenho amigos, o Éder Luiz é um baita do amigo meu, bacana. O Datena poderia ter me colocado na Bandeirantes. Mas foi uma escolha. Eu amo Ribeirão Preto. É a cidade dos meus sonhos. A minha terra prometida é Ribeirão Preto.
Tanto que agora eu acabei de deixar o cargo de presidente do Conselho Municipal de Turismo, que foi uma retribuição que eu dei à cidade em troca de tudo aquilo. Todos os meus sonhos foram realizados em Ribeirão Preto. Eu amo essa cidade. Já sou cidadão ribeirão-pretano, ganhei o título em 2008, que foi para mim a maior honraria da minha vida. Receber o título de cidadão ribeirão-pretano dia 29 de setembro de 2008. Então eu gostaria de narrar em televisão em rede nacional. Futebol nacional ou internacional? Ou indifere? Não, cara, só dar uma bicadinha ali. Mais pra curtir, tá? Só pra, pô, que legal. Vamos ver se isso um dia acontece, né? Vamos ver. Luiz Mas Henrique? não tenho. Não se é rolar, pretensão, rolou. é, Não, sim, não, sim, cara, sim. boa. Tipo, se der, vamos. Se não der, tá bom também, do mesmo jeito. Tô muito feliz em apresentar um programa em rede nacional todo dia, com participação do Sergipe, Belém do Pará, Salvador, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com o Zenon, que é um grande craque, com o Juninho. Aliás, o projeto é do Cipó, José Carlos de Moraes, que é dono da Rede Fé, que é onde eu trabalho, e da Rede Família. Tô muito feliz, cara. Já é Sou um uma cara muito conquista abençoado. pra pouquíssimos, né? Apresentar um programa em rede nacional é... Cara, e 1 assim, milhão. bicho, aos 40 e poucos anos, 40 e uns quase tantos lá, né? Esse é o mercado que está muito reservado para jovens, né? Assim, 28, 35 e eu já ter passado dos 40 e tantos e narrar e transmitir um programa em rede nacional. Eu vi o Silvio Luiz narrando o videotape agora de Corinthians Deportivo Lara na Rede TV. Sim. Então eu tenho ainda um chão. se o Você Silvio deve ser meu pai, né? Se o Silvio Luiz Tá tá Meu avô, né? Uma reprise de jogo é porque... Fala em narração, você acha que esse campo é restrito para o pessoal mais velho? É difícil pra Não, quem não. tá... Ele pergunta Não. porque esse aqui, o sonho dele é narrar rádio. Cara, vai firme. Gustavo Villani é um exemplo disso. Gustavo é um cara que está Sim. sendo preparado para ser substituto do Galvão, meu. Pois é. Que tem tudo O pra Galvão ser. mesmo pediu a contratação dele pra Globo. O Gustavo Villani, cara, assim, como é que ele chegou muito rápido? Primeiro que ele é competente, mas ele é de Marília. Como é Osmar, Oscar, Ulisses Costa. É a Então água, ele né? vem, é a água, meu. E ele trabalhou na Rádio Globo com o Oscar. Então você vê, a Ana Thaís Matos era da Rádio Globo, tá no Sport TV, o Gustavo Villani. Então ele está sendo preparado para ele ser o substituto do Galvão Bueno, né? Que eu já ouvi de muitos grandes narradores hoje que hoje em dia no ramo da narração esportiva tá difícil do pessoal novo ingressar, É verdade. né? Então, Cara, é uma mas coisa vai muito do difícil que narrar. você falou do trabalho, É. né? É muito difícil narrar, velho. Não é uma coisa fácil. Não. Se você quer saber, eu acho que a coisa mais difícil na área do jornalismo é narrar futebol. Você acha que é mais dom ou você aprende assim? Dom. Dom, né? Eu narro desde... eu conto essa história, né? Eu tinha uma vizinha chamada Dona Francisca e ela falou pra minha mãe me levar no psiquiatra porque eu narrava futebol no banheiro com 8 anos. Fazia Eu isso gritava gol, né? Eu narrava jogando. Eu não Cara, conseguia jogar. eu FIFA sem narrar. jogava videogame e narrava ali, Super aí narrava Nintendo. no banho, minha mãe ficava louca com Meus isso, achava primos que eu queriam era... bater, narrava jogando. Então eu faço isso desde os 8 anos. Pra mim não foi... O primeiro jogo que eu narrei oficialmente foi Palmeiras de São Paulo no Pacaembu, que foi um divisor de águas pra mim. Foi o primeiro oficial. Foi o clássico primeiro, desse. foi o primeiro. E aí eu recebi alguns telefonemas, foi na 79. E aí eu já recebi um feedback, cara, é o seu lugar, tal, e já fui. Mas eu ainda aprendo como narrador esportivo, tá? Porque, cara, não é todo jogo que é lindo e maravilhoso. Tem uns jogos que são uma porcaria. Como é que você vai narrar uma porcaria? Como é que você vai dar emoção num jogo que dos melhores momentos tem 4 lances? Meu, Eu vi uma entrevista do André Reine, né? Que uma vez ele narrou Copa Africana das Nações. Zâmbia Zâmbia Ultimamente a e gente Serra fala- Leoa. Ultimamente Zâmbia a gente fala no- e Serra Leoa. O nosso programa aqui é os jogos do Corinthians, estão sem emoção, agora receita. Porque ele falou que foi Zâmbia e Serra Leoa. Teve um lance lá que o jogador deu uma bicuda pra torcida, pra arquibancada. E ele falou, ele tava tão assim que não tinha emoção nenhuma no jogo, que ele falou, esse jogo aqui tá uma porcaria, não tenho o que falar, e assim, e eu consegui ter um feedback até positivo da Essa audiência. pegada do esporte interativo, esse jeito de narrar mais despojado, mais Solto. despregado do padrão. eu acho um Globo, pouco gritado. Eu acho um pouco gritado. Mas a narração ou o estilo? A narração, eu acho que é um pouco gritado. Tanto do André quanto do Eu não Vitor conheço Sérgio. o André, mas o acho ele Jorge um Igor. excelente profissional. Mas a narração você não precisa gritar, a narração é coloquial.
Eu adoro o Luiz Roberto, cara. O Luiz Roberto é um cara maravilhoso. Pra mim, hoje... Para transmitir emoção, ele é pra o cara mim, certo, ele né? é o melhor narrador do Brasil, Luiz Roberto. Eu tive com ele na Copa do Mundo, é um cara muito simplão, veio da Rádio Globo também. O Luiz Roberto é um cara maravilhoso. É um ser humano espetacular, o Luiz Roberto. Espetacular. E pra mim é o melhor, porque ele leva um pouco a parada de rádio, entendeu? Sim. Nome de quem? Sabe o nome de quem? Eu gosto disso. Ele não tem a pegada de TV, que é uma coisa mais coloquial, Mas não é? E né? vai um pouquinho pro rádio. Pra mim, hoje, ele é o melhor narrador do Brasil. Ó, esse de rádio e de TV. Rádio eu acho o Silvério. É isso, O eu queria que Silvério, você pra nomeasse mim, um o Silvério tem mais de 70 anos. Tá vivendo um momento bem legal da vida dele. E ele, o Silvério, pra mim, é um exemplo como um cara que eu tenho muito orgulho. Já disse pra ele que a minha narração parece com a dele. É um cara, mas o Silvério e Luiz Roberto na TV pra mim. E o Luciano do Vale, que é o pai de todos, né? Luciano do Vale. Eu vi uma entrevista do Silvio Luiz, ele falando que ele não é narrador, ele é legendador de imagem. É o quê? Ele disse legendador de imagem. O Silvio Luiz se destacou por causa daqueles jargões, etc, tá? Mas assim, o Silvio Luiz não narra futebol, né, brother? Ele não narra, mano. Desculpa, mas ele não narra. Sim, ele brinca. Ele brinca, eu nunca falei sobre isso, né? Tem um baita do respeito por ele. Cara, ele tem uma linha de mais tirar uma onda, mas não, você pega um jogo, ele não tem uma leitura do jogo, né? De, por exemplo, o meia esquerda tá avançado ali, o lateral direito. Assim, o esquema é respeito ele é um ícone, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar do Silvio Luiz? Mas ele tem um bom jeito, né? Na casa da sogra, etc e tal. Pelas barbas do profeta. Tem um narrador novo agora, não sei se é de rádio, de TV, que ele também brinca. Ele fala, nossa, mas você é muito ruim e tá em rede nacional. E dá risada quando o cara erra o lance, eu não lembro. Eu aprendi isso com o Silvério. Eu acho que o narrador é o ponto de equilíbrio da seriedade do jornalismo. Eu aprendi isso muito cedo com o Silvério. O narrador não brinca. Ele pode tirar uma onda... mas o narrador ele é o cara que retrata a jornada. Quem pode apelar, quem pode brincar, o comentarista, o repórter. Vanderlei Nogueira sempre fez isso muito bem, é meu amigo também. Mas o narrador não pode brincar toda hora, tirar sarro toda hora. Sabe por quê, velho? Time de futebol é igual a irmã da gente. Eu posso até achar que a minha irmã é alguma coisa, mas se alguém falar isso pra mim, eu vou dar um murro na cara do cara. Time de futebol é a mesma coisa. Então você começa a tirar onda, esse Corinthians é muito ruim, esse Palmeiras é uma porcaria. Você vai criar um problema sério pra você. Então eu acho que o narrador é a seriedade, ele é o ponto de equilíbrio de filtrar o que é engraçado, passou uma brincadeira do ponto, segurar isso. Você acha que uma tiração de sarro, assim, vamos dizer... tranquilo, saudável, sadia, tem que existir. É a do Milton Leite. Muito legal. Ele é um cara que faz a brincadeira na medida certa, exatamente isso. Na medida certa. Você citou um exemplo legal. O Milton Leite é um cara que transmite o futebol, mas o que beleza. E assim, eu gosto muito do Milton Leite, gosto muito dele. Você falou de melhores narradores e comentaristas. Eu tenho duas perguntas. Se for para você nomear 2 comentaristas e se você vê comentaristas e jogadores, sei lá, o pessoal critica muito Neto, critica muito outros aí que jogaram, mas não conseguem comentar, não sabem comentar. Como você vê isso? No começo eu sinceramente vi isso como o jogador de futebol tomando espaço do jornalismo, o cara que estudou e o caramba tal. Você pega o Juninho Fonseca, ex-zagueiro da seleção brasileira, teve o cuidado de fazer um curso de rádio, né? Ele é muito interessado. Então o cara é da área. Hoje o Juninho não é um jogador, ele é um radialista. O Roger Flores, né? O Roger Flores, acho que ele tá fazendo faculdade, tá indo atrás, bem, de jornalismo. O Marcelinho Carioca também. Marcelinho é formado em jornalismo. Mas aí o cara já entra na área, como você disse. Agora tem uns caras que estão lá por e vai levando a barriga. Os caras são emblemáticos. O Casagrande, por exemplo, é um cara que, né, emblemático e tal. E depois, cara, assim, não sei, assim, eles acabam contribuindo. Hoje, por exemplo, eu tenho um programa em rede nacional com o Zenon, cara. O Zenon manja pra caramba. O Zenon sabe de tudo, de tênis, de golfe. Então é um cara que você vê que tem conteúdo, né? Então isso... E também como tem muito veículo de comunicação, tem lugar para todo mundo. Caramba, tem veículo de comunicação, tem jogo toda hora.
de tarde, de noite, de madrugada, de sábado. Então tem espaço para... No começo eu fiquei um pouco meio bronqueado. Esses caras estão tomando lugar de gente que está pagando jornalismo. Hoje tem lugar para todo mundo, porque ficou muito grande as plataformas. O mercado é muito muito grande. amplo. A internet né? fez muito não, isso. Muito amplo, né? Você vê o Bolívia, por exemplo, é um cara com Desimpedidos, um cara que se fez. De máscara, né? O Desimpedidos se fez inteiro, né? O Fred tá explodindo pra todo lado. Então, isso é um caminho. Isso é um caminho que eu não estou ainda, mas que eu quero entrar. É um caminho que é bem legal. 10h10, mais uns 10 minutinhos. Igor, tem alguma coisa? Puxando o assunto, você falou essas novas formas aí de fazer jornalismo, né? O que você achou do projeto meu, né? Que é dos meus amigos da revista Porão? Cara, o Murilo esteve lá ontem para falar sobre isso, né? Bom, primeiro que o veículo revista é o veículo que mais me agrada aos olhos. Eu tive uma revista, mas quebrei a cara. É uma coisa muito cara a revista. Muito cara. Revista e jornal são coisas muito caras. Uma impressão de uma revista é muito cara. Né? A revista tem um problema sério, porque você está fechando a edição, o cliente não te mandou a arte, você está entrando em gráfica essa madrugada, e o cara não te mandou a arte da concessionária, não te mandou o Gil, acho que o Gil, que tem um jornal, que é a região sul-sudeste, que aliás eu leio sempre, porque é muito bom o jornal. Então, o impresso, cara, ele é ingrataço, assim, mas é uma coisa que eu amo. Cara, eu leio jornal. Eu gosto de ler jornal. E eu sou um cara que fico pegando revista em tudo quanto é lugar. Pô, mas eu pego revista em tudo quanto é canto. Eu adoro muito a área impressa. Vocês estão começando na área digital. Sim. Puta, mas eu achei o projeto, o Murilo esteve lá ontem, eu achei o projeto. Tudo que eu gosto, né? Rock, que eu adoro. Entrevista. Sou totalmente pop rock. Entrevista, Cristiano futebol, Feliz. Cara, o projeto dos moleques é encantador, assim, pô. Até falei pro Murilo que se aquela revista for impressa, uma parceria com uma cervejaria, sim, paga a impressão, começa com 5 mil, começa com 3 mil, mas muito bonito o trabalho de vocês, muito legal, o nome também é bem sugestivo. A gente agradece. Né? Revista Porão, onde nós encontramos Revista Porão, Igor Abreu? Tá no ISU, uma plataforma digital, né? E também tá no Instagram. Arroba Facebook também? Arroba Revista Porão e Revista Porão no Facebook. Olha aí, Revista Porão. É muito lindo o trabalho, meu, muito lindo. Bom, 10h12, sexta-feira à noite, tô quase te liberando, mas antes eu quero saber de novidades, Wilson. Você tem novidades saindo, alguma coisa você pode contar? Não, cara, assim, na tanto verdade... do seu lado jornalístico, quanto do seu lado empreendedor, empresário, você tem alguma coisa? Sim, a gente tem algumas coisinhas que devem acontecer, mas eu sou daqueles caras bem seguros. Eu prefiro falar quando a coisa estiver rodando. Por enquanto a gente só pede para Deus abençoar, trabalhar, pés no chão, né? Fazer o meu trabalho com muita responsabilidade. A gente está chegando ao final e eu queria dizer um negócio para vocês. Façam o que dá brilho nos olhos de vocês. Quando você apresenta um projeto para alguém, quando você vai fazer uma coisa, se os seus olhos não brilharem, não façam. Não façam. Né? Eu já tenho 27 anos de carreira e os meus olhos brilham quando eu chego no estádio de futebol, quando eu estou fazendo uma reportagem, quando eu estou apresentando um programa. Não deixe nunca, não assim. Cara, trate uma Copa do Mundo como um campeonato paulista de Série A3. Entendeu? Trate uma Copa do Mundo como a 4ª divisão que eu transmiti do comercial. Então, tudo que vocês forem fazer, façam com a mesma intensidade, cara. Isso aqui não vai me dar... Porra, às vezes eu sei, mano, que não tá dando audiência. Eu sei o que tá dando audiência e o que não tá dando audiência. Mas eu faço com o mesmo brilho, como se eu estivesse falando para o Brasil inteiro. Não percam isso. Eu quero dizer para vocês que eu tenho algumas histórias, eu tenho algumas histórias incríveis, assim. Uma vez eu fui cobrir a Stock Car em Ribeirão Preto, né? E aí a gente tá vindo embora. Tá vindo embora, eu tava incomodado, falei, ainda não terminou, cara, eu gosto de ir embora. Aí falei pro meu cinegrafista, falei, cara, vamos ficar mais um pouquinho aí, a Stock Car rolava ali no Novo Mercadão, né? Eu falei, vamos dar uma olhada, deve ter alguém aqui. Cheguei lá, tava o Reginaldo Leme e o Roberto Carlos, que tinham saído da corrida. Rendeu uma baita de uma entrevista. Agora na Copa do Mundo,
E eu estava num jogo, foi o jogo da França, em São Petersburgo. E aí, cara, todo mundo indo embora, tal, falei, meu, será que vai rolar? De repente encontra aqui alguém, não sei o quê. Aí tô olhando assim, meu, sai um cara com o cabelo desse tamanho, Valderrama. Nossa. Rendeu uma entrevista com o Valderrama, muito legal. Então, assim, o jornalista tem que, né? Jornalista que olha às 6 horas da tarde, não, vou embora. Cara, vocês têm que informação. Há um livro que é meu livro de cabeceira, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Já está em 200 edições, sei lá. E ele diz uma coisa que eu levo para o resto da minha vida. Quem detém informação detém poder de decisão. Quanto mais você souber, melhor você vai decidir. Saibam de tudo. Eu sou um cara de esportes, mas se você perguntar para mim como vai a economia, eu vou falar de economia. Se você perguntar para mim como é que está o Brexit na Inglaterra, eu vou dizer para você como é que está o Brexit na Inglaterra. Então, leiam tudo. Antes de dormir, eu leio 5 sites por dia. Claro que eu não leio na íntegra, eu vou vendo o que me interessa, o que é interessante. Eu leio 5 sites antes de dormir todos os dias. São eles, o UOL, Globo, aí passo pelos sites de Ribeirão, aí dou uma passada no Estadão, dou uma passada na Folha, não é? Porque são muitas notícias iguais, então você faz um filtro ali. Então, saibam de tudo. O jornalista é um cara que precisa saber de tudo, né? Eu só sei só de futebol. E daí, se amanhã a equipe de esportes não souber. E uma outra coisa, façam trabalhos menores. Eu instalo equipamento, cara. Se a minha rádio precisar de instalar equipamento para eu narrar, eu vou. Eu desinstalo o equipamento da rádio. Quando está um lugar muito apertado que não cabe o técnico e eu estou ali encaixado, calma, isso me ajuda, porque eu termino o jogo muito adrenalizado, eu vou enrolando um fio, tiro o microfone. Cara, não é função minha fazer isso, mas eu sou equipe. Entendeu? Então, cara, eu desmonto, não sou estrela. O jornalista não é estrela. O jornalista é jornalista. Nós não somos estrelas. Nós somos jornalistas. Um aparece mais na televisão, o outro aparece menos. Nós não somos estrelas. Nós somos jornalistas. Nós temos que prestar um serviço corretamente. Prezem pela notícia correta. Não importa se ela vai demorar. Cheque a sua fonte. Beleza? Isso aí. Wilson Rocha, acho que 10h17. Queria agradecer a Luiz, Marina, Igor. A gente teve aí nessa Tadinha, a Marina tá espirrando ali pra caramba. É o ar-condicionado. O ar tá vindo direto em mim. Tem um pinguim no colo dela ali, mas tudo bem, ela tá com um pouco. Thiago Alcaraz, nosso técnico, muito obrigado. Presença do Thiago também. E o Gilson Thiago, nosso coordenador. Wilson, muito obrigado pela presença. Sexta-feira à noite aí, te tirando dos rolês. Mas virei muito seu fã depois da entrevista de hoje. Acredito que todo mundo aprendeu um pouquinho lá. Que legal. Bom, eu estou à disposição, inclusive para a semana de comunicação, Gil, para falar um pouco de cobertura internacional. Se vocês precisarem. Eu tenho um filho que está aqui na UNAERP, o Bruno, tem 18 anos. Já está cursando o 2º ano de nutrição. Está indo muito bem, graças a Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui. Estou sempre à disposição de vocês. É um prazer enorme. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Wilson. Só agradecer ao Gil mais uma vez. Dizer o carinho que eu tenho pelo Gil. O Gil é um amigo muito especial. O Gil é um cara que preserva a memória do jornalismo, né, que é respeitado por todos. O Gil é um cara respeitado em todos os segmentos. É aquilo que eu estou falando do jornalista saber de tudo, saber. É verdadeiramente um mestre. Tivemos a oportunidade de trabalhar ele como meu diretor de rádio aqui na ERP com Eldorado, Estadão e ESPN. Trabalhamos juntos na Diário. Então é um cara que eu tenho uma profunda admiração. Eu tenho um problema. Assim, eu quando gosto das pessoas gosto, mas não é todo mundo que gosta de você. Enfim, você não vai agradar a todos. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, galera. Eu não sei ainda. Mas o caminho do fracasso é vocês tentarem agradar a todos. Então, e o Gil é um cara que eu respeito muito. E quando eu gosto das pessoas, eu gosto mesmo. Então eu sou primeiro muito grato ao Gil pela oportunidade que ele me deu. Uma pena que aquele projeto tenha acabado. Mas Gil, que bom estar aqui. Estou à sua disposição, viu? Um beijo na família. Gosto muito de você. Quando eu gosto mesmo. E eu acho que a geração minha e do Gil é uma geração muito boa, cara. Sim, a gente produziu grandes talentos pro rádio do Brasil, inclusive, né? Então, parabéns, Gil. Bota essa molecada aí, porque vocês estão muito bem orientados. Vamos pro nosso coordenador de para com isso, né, meu? Estou à disposição de vocês, galera. Falar de futebol, falar disso.
Tamo junto, sempre agradecer ao Thiago aí que tá comigo, meu parceiro. Presença. Valeu. Obrigado, galera. Sejam obrigado. felizes. Foi nosso. Acreditem nos seus sonhos todos os dias. Né? Meu Instagram é deixa as redes W sociais, Rocha hein? Rochinha. Esse é o mais... W Sports a gente consegue te encontrar também? Todas as redes sociais, plataforma. Toda hora. Tá Lá bom. no W Sports. Valeu, sejam felizes aí. Muito obrigado tá a bom? todos. Valeu. Boa Obrigado, noite. valeu, galera. Ouça a Rádio Unaerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Unaerp está disponível para iOS, Android